Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir aí? Sim. Certo, é um privilégio poder vir e compartilhar aqui novamente. E eu cheguei finalmente na cidade de Spokane ontem. Sinto que Deus realmente nos abençoou. Eu entrei no avião e você meio que diz, Senhor, ao lado de quem vou sentar hoje? E uma jovem sentou-se ao meu lado e ela disse, você é o Dr. Vine? Eu disse, bem, sim, sou eu. E ela disse, bem, eu queria conversar com você. Eu pensei, não. E acontece que essa moça é uma adventista, devota e fiel aos ensinamentos da Bíblia. E ela trabalha como conselheira sênior do RFK Júnior, no governo federal. E eu perguntei a ela, conversamos por 4 horas e meia, o voo inteiro de Chicago até Spokane. E o tempo simplesmente voou. E eu disse a ela, sabe, Deus colocou você, como Esther, no meio de uma corte pagã. E ela disse, sim, todos lá sabem sobre o sábado, todos sabem que eu paro de trabalhar às 4 horas toda sexta-feira e só retomo no domingo. E sabe, nunca se sabe quem você vai encontrar na vida. Mas se você passar a vida dizendo, Senhor, me dê alguém hoje, alguém para conversar e compartilhar algo, Deus responderá. E foi uma jornada abençoada ontem. Fiquei relutante ao pousar porque a conversa estava boa. Não é sempre que você tem a chance de conversar com alguém, sabe? Quem sabe? O presidente, o vice-presidente e todos os altos funcionários do governo e assim por diante. Mas foi maravilhoso ver uma jovem adventista temente a Deus nos mais altos níveis do governo. E o trabalho dela é incentivar governos ao redor do mundo a adotar políticas governamentais pró-família. Então, foi realmente um privilégio conhecê-la no avião ontem. Por isso pensei que essa viagem começou bem, se você tem um voo assim. Então, trago saudações da minha esposa. Ela está de volta em Berrien Springs hoje. Nós temos viajado sem parar nos últimos 3 meses, então ela está passando este fim de semana em casa, porque você sabe, algumas coisas precisam ser cuidadas em casa, como você sabe. E nós acabamos de ter em Michigan o nosso acampamento esta semana e o texto para o acampamento. O texto-tema foi Isaías 58:1, que diz, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então achei que era um texto muito apropriado para o acampamento de Michigan, porque, claro, você não tem permissão para fazer isso em Michigan. De qualquer forma, se foi um ato falho, eu não sei como esse texto acabou sendo escolhido como tema para o acampamento. Privilégio estar aqui e compartilhar hoje. Pregar a palavra de Deus é uma alegria. 2 semanas atrás, estava na Eslovênia e minha esposa. Fizemos uma série evangelística. Não há alegria maior do que conduzir pessoas aos pés da cruz e ao reino de Deus. E vimos toda a gama da batalha espiritual, pessoas lutando com o budismo, o ocultismo, o catolicismo, o secularismo e o desespero. E ao final daquela série, Deus nos deu a vitória. E tivemos o primeiro batismo ali, e muitos membros estavam chorando porque disseram, não lembramos da última vez que vimos um batismo. E isso me fez perceber que às vezes compartilhamos informações apenas por compartilhar informações. Não, devemos compartilhar, devemos pregar para levar as pessoas a tomarem decisões. Por Cristo, para que escolham estar em seu reino e se preparem para Jesus quando ele voltar. É um privilégio estar aqui e compartilhar hoje. O nosso sermão de hoje se intitula Entropia. Se pudermos passar para os outros slides, por favor. Isso é o que vamos fazer depois do almoço. E vai se chamar Entropia. E então vou mostrar para vocês a nossa jornada em alguns segundos quando aparecer na tela. Nós vamos embarcar em uma pequena jornada aqui hoje. Sabe, alguns sermões você gosta de preparar e pregar? Outros sermões você sente que é compelido a montar e entregar? E outros sermões, parece que você vai começar, sabe, como se fosse fazer uma colonoscopia ou algum tratamento médico desagradável. E este sermão parece exatamente assim, certo? Quando Deus coloca um peso no coração para pregar, às vezes você diz, obrigado, Senhor, e outras, por que eu, Senhor? É como me sinto nesta manhã. Vocês vão entender o porquê conforme avançarmos. Mas vou falar sobre os tempos em que vivemos, estou falando do que acontece na nossa própria igreja, na verdade, e o que podemos fazer como adventistas fiéis à Bíblia. Essa é nossa jornada hoje. Analisaremos a entropia na primeira dimensão entre membros, pastores, associações, a associação geral, administradores e ideologia, o impacto dessa entropia institucional e o que fazer como membros. Então essa é a jornada que vamos trilhar hoje. Peço que orem por mim enquanto compartilho isso, porque, sabem, aprendi que a pregação pode mudar vidas. Mudou a minha vida, nem sempre de uma forma boa, e isso tem o potencial de fazer o mesmo hoje. Então peço que orem por este pregador, porque quando você se levanta e fala sobre essas realidades, entende que há uma consequência a ser paga por pregar sermões assim. Mas conversei com o pastor Al Fletcher. Ele disse, irmão Vine, queremos pessoas que falem a verdade neste púlpito. E então eu disse, bem, eu vou pregar. A verdade e as consequências nós deixamos então nas mãos de Deus. Então inclinem suas cabeças comigo e pedimos pela agradável presença do Espírito Santo, Pai Celestial. Agradecemos hoje pelo dom precioso de Jesus, que veio cheio de graça e de verdade para nos salvar. Senhor, ele falou palavras que conquistaram o coração mais endurecido
Ele falou palavras que atraíam as criancinhas. Ele falou palavras que repreenderam Satanás. Ele falou palavras de consolo para as mães enlutadas. Ele falou palavras de esperança para o ladrão moribundo. E, Senhor, quaisquer palavras que eu compartilhe nesta manhã, que sejam palavras vindas do teu trono de graça, Senhor, devemos lutar pela fé que nos foi transmitida. Não é fácil fazer isso, Pai. Não é fácil ser o homem ou a mulher na arena. Mas eu peço que o Senhor esteja na arena hoje e lute pela sua causa e que o teu nome seja glorificado. Nesta congregação, em nossa conferência, em nossa divisão, em nossa igreja mundial. Senhor, oramos por nossos líderes. Oramos por nossos administradores. Oramos por nossos pastores. Oramos por nossos educadores. Senhor, é difícil nadar contra o zeitgeist cultural. Senhor, para ser saudável na América e estar em forma, e saudável é preciso ser contracultural. E, Senhor, para estarmos em forma e saudáveis espiritualmente, também precisamos estar dispostos a ir contra a cultura popular. Então, Senhor, ao compartilhar agora, peço que fales através de mim e por mim. Que tu fales estas palavras assim como Cristo, cheias de graça e verdade, na esperança e na certeza de que tua palavra produzirá uma colheita de justiça para o teu reino. Então, Senhor, entregamos estes momentos em tuas mãos. Em nome de Jesus, humildemente pedimos. Amém. Então, talvez você esteja se perguntando, o que exatamente é entropia? E quando eu estava na escola, saí das ciências o mais rápido que pude. Eu odiava ciências. Eu sei que se você é um cientista ou um profissional da área médica ou algo assim, louvado seja o Senhor, sou grato por você. Mas eu odiava as ciências. Não sei ao certo porque eu as odiava. Eu não gostava de biologia porque não gostava de dissecar sapos na mesa da sala de aula. E física era simplesmente um mistério para mim. Mas eu me lembro de uma coisa sobre física, além das maçãs caindo das árvores. O que eu lembro da física foi a segunda lei da termodinâmica, e isso foi enfatizado para nós, a segunda lei da termodinâmica. Eu não sei qual é a primeira lei, eu não sei qual é a terceira lei, eu não sei quantas leis da termodinâmica existem, mas eu sei que existe a segunda lei da termodinâmica que presume a primeira. A segunda lei da termodinâmica é conhecida como a lei da entropia, e a lei da entropia afirma que em um universo como o nosso, o estado de entropia sempre aumentará com o tempo. E você pensa, do que ele está falando? Bem, é isso que significa na prática. Entropia significa isso. Se você ferver uma chaleira de água e simplesmente deixá-la na cozinha, essa água vai permanecer quente durante o dia todo ou vai esfriar? Ela vai esfriar, certo? Então, a forma quente vai degenerar para a forma fria. Na prática, se você acender uma fogueira hoje, colocar toda a madeira e ela queimar, o fogo continuará aceso sem você continuar colocando madeira nova? Não. O fogo eventualmente se apagará, e isso é o que chamamos de entropia. Se você der corda em um relógio, como antigamente antes do quartzo, e simplesmente o deixasse funcionando, ele funcionaria indefinidamente ou acabaria parando? Ele vai parar, certo? Então, entropia é o princípio de que todo sistema fechado, seja o universo, seja sua cozinha, seja seu relógio, seja o que for, a entropia é o princípio de que tudo eventualmente se esgota. A menos que você tenha novas infusões de energia, como colocar a chaleira no fogão, dar corda no relógio ou receber o batismo diário do Espírito Santo na vida espiritual, a menos que tenha a renovação do poder original, o que tem vai se dissipar com o tempo. Vocês entendem a lei da entropia, certo? A segunda lei da termodinâmica. Vou falar com alguém sobre isso esta semana e vão perguntar, qual é a primeira? Você provavelmente não vai saber, mas agora todos nós sabemos do que se trata a segunda lei da termodinâmica. Bem, de uma perspectiva sociológica, todos os movimentos humanos ao longo da história, eles experimentam o que chamamos de entropia, e essa entropia é vivenciada de diferentes maneiras. Existem duas maneiras em particular. A maioria dos movimentos começa com uma ideia positiva, uma visão positiva, muita energia, muita paixão e muito calor humano. Há muito calor porque você quer atrair pessoas para esse movimento, mas com o passar do tempo, seja qual for essa organização humana, ela se degrada, tornando-se um sistema frio, institucionalizado e controlador, que perdeu de vista a visão original. Isso é entropia institucional. E quando essa entropia ocorre na instituição humana, as organizações humanas tendem a... Existem dois movimentos de pessoas. O que acontece com o tempo é que os líderes tendem a se tornar mais autoritários e absolutos e os seguidores se tornam cada vez mais submissos e passivos. Um grande exemplo disso é o papado. Quando o Papa fala ex cátedra, ele é infalível. Você não pode contestar isso. Ele está falando em nome de Deus. Seu papel é simplesmente aceitar o dogma como membro da Igreja Católica. Então, com o tempo, sociologicamente, as organizações tendem ao autoritarismo e à submissão e obediência inquestionáveis. É para aí que as organizações vão quando experimentam entropia. Tenho observado o que acontece em nossa amada Igreja na América do Norte. Estamos em entropia. Isso está evidente diante dos nossos olhos. Então, qual é o primeiro tipo de entropia que experimentamos nos últimos anos? O primeiro é a mudança no relacionamento entre membros e pastores. Agora, essa mudança não é boa, é negativa.
E por que eu digo isso? Bem, havia um pastor muito famoso em 1939. Ele era alemão. O nome dele era Dietrich Bonhoeffer. E ele estava em um seminário no interior do estado de Nova York. E ele percebeu, na primavera de 1939, que a guerra estava chegando à Europa. E ele percebeu que Adolf Hitler, tendo tomado os Sudetos e avançado para a atual Tchecoslováquia, e tendo realizado o Anschluss, tomando a Áustria para si, percebeu que a guerra estava chegando à Alemanha e à Europa. E, em vez de permanecer em segurança no interior do estado de Nova York, Dietrich Bonhoeffer embarcou em um navio, e ele atravessou novamente o Atlântico de barco para ser pastor da Igreja Confessante. Quando Adolf Hitler chegou ao poder, a igreja na Alemanha se dividiu em duas. Falando do cristianismo em geral, a maioria aceitou o Führer, unindo-se à Führerkirche, a igreja do Führer, alinhando-se totalmente aos objetivos do partido nazista. Mas um movimento ecumênico surgiu e declarou abertamente: nós não aceitamos Hitler. Para nós, Cristo é o Senhor. Conhecidos como a Igreja Confessante, Dietrich Bonhoeffer liderou o grupo. Ele escreveu um livro brilhante sobre o custo do discipulado. Leia, pois foi escrito sob a sombra de Adolf Hitler e como segui-lo. Você pode encontrá-lo na Amazon. É um livro incrível. É um estudo sobre o Sermão da Montanha mostrando que obediência e fidelidade são dois lados da mesma moeda. Eu recomendo que você leia esse livro. Mas quando ele estava prestes a voltar para a Alemanha, escreveu uma carta, e foi isso que ele escreveu. Ele disse: cheguei à conclusão de que cometi um erro ao vir para a América neste momento. Eu preciso viver este período difícil da nossa história nacional junto com o povo da Alemanha. Não terei o direito de participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha após a guerra, se não compartilhar as provações deste tempo com o meu povo. Então ele voltou para a Alemanha em 1939, sabendo que ia para a Segunda Guerra Mundial como um oponente público de Adolf Hitler. Ele dirigiu um seminário clandestino para pastores luteranos corajosos naquela época. Acabou sendo preso após o atentado de julho de 1944 e foi executado 2 semanas antes do fim da guerra, em maio de 1945, por ordem direta de Heinrich Himmler. Ele voltou para a Alemanha porque queria estar com seu rebanho. Que pastor. Ele poderia ter ficado no exílio, poderia ter permanecido em Nova York escrevendo sermões. O governo federal teria transmitido seus sermões, você sabe, pela Rádio Europa Livre ou algo assim, ou pela BBC, mas ele voltou porque entendia que as ovelhas precisam de um pastor e pastores permanecem com seu rebanho nos tempos difíceis, não apenas nos bons. Na criação de animais, o rebanho segue o pastor porque sabe que os pastores não apenas vivem com o rebanho, eles sabem que os pastores darão a vida pelo rebanho. Um pastor irá intervir quando um lobo, um urso ou um leão atacar o rebanho. O rebanho sabe que o pastor defenderá o rebanho e é por isso que confiam no pastor. Eles suportarão calor, fome e seca onde quer que o pastor os conduza, porque sabem que o pastor existe para defender o rebanho. Mas algo aconteceu durante a nossa pandemia aqui na América do Norte. Algo aconteceu. A Igreja Católica disse que os padres não poderiam escrever cartas de apoio para membros que quisessem uma isenção, e nós adotamos a mesma política na divisão da América do Norte. E muitos dos nossos pastores, acredito que a maioria deles, se recusaram a escrever cartas de apoio para seus membros quando eles precisavam de ajuda com suas isenções religiosas. Houve um exemplo gritante nos estados de Minnesota, onde o pastor adventista não quis escrever a carta de apoio. A membra escreveu para a conferência e eles disseram que não. Ela perguntou a uma colega em um hospital no centro de Minneapolis, que disse: tem um padre católico aposentado logo ali na rua. Vá perguntar a ele. Ela foi e perguntou, e ele escreveu uma carta apoiando o pedido de isenção religiosa. Depois ela me escreveu perguntando: então quem é a besta de Apocalipse 13? É uma boa pergunta. Quando um velho padre católico apoiou essa senhora adventista em seu pedido de isenção religiosa, alguns pastores realmente escreveram cartas como o pastor Isaac Olatunji da igreja Stateline, só para citar um exemplo. Houve alguns pastores muito corajosos que se levantaram, se destacaram e permaneceram ao lado de seu rebanho. Mas muitos dos nossos pastores obedeceram às regras da conferência e se recusaram a apoiar seus membros. Percebemos que nossos pastores, na verdade, não eram pastores em quem podíamos confiar em tempos de crise, mas sim funcionários da conferência, cuja lealdade principal era para com a conferência, não para com o rebanho e para com seus salários. Irmãos e irmãs, quando a marca da besta chegar, toda a congregação será liderada por anciãos voluntários, porque o sistema não pode funcionar quando não se pode nem comprar nem vender quando a marca da besta vier. Não haverá pastorado remunerado na crise final de consciência. Portanto, todo pastor deve decidir hoje se responde a Deus ou à conferência. Ele busca a aprovação dos homens ou busca a aprovação de Deus? Ele é leal ao rebanho que lhe foi confiado ou é leal ao seu salário e aos mandatos da conferência? Ele vai descobrir que, se for leal a Deus, pode ser demitido.
Mas também descobrirá que, embora a conferência fosse seu empregador, Deus é seu provedor. O que a irmã White diz sobre isso? Profetas e Reis, página 141. Assim, homens que deveriam ser fiéis guardiões da lei de Deus argumentaram até a política substituir a fidelidade e o pecado ser permitido sem repreensão, quando a voz da repreensão fiel será ouvida de novo na igreja. Então passamos por um tipo de entropia, o relacionamento entre membros e pastores. E muitos pastores agora são funcionários da conferência em vez de pastores da congregação local. E vimos durante a pandemia que a lealdade primária deles é ao sistema e não aos membros. O segundo tipo de entropia que temos visto nos últimos 5 anos é a entropia entre os membros e sua conferência local. Estamos vendo mudanças negativas nesse relacionamento. Nos entristece profundamente que essas mudanças estejam acontecendo, mas elas estão acontecendo. Eu venho do estado de Michigan, onde vivemos sob um absolutismo eclesiástico. O que nos é citado em toda a reunião é do livro Mensagens Escolhidas, volume 2. É uma citação seletiva. Diz: Cristo é o cabeça da igreja. Se houver um problema na cabeça da igreja, Cristo irá resolver. Portanto, nenhum membro, pastor, pregador ou ancião pode se levantar para repreender, corrigir ou exortar a reforma. Você basicamente deve sentar, ficar calado e pagar. Ninguém pode questionar a liderança em Michigan. Mas afinal, por que exatamente criamos essas conferências? Vamos voltar ao básico. Quando criamos as conferências em 1863 e 64, nós as estabelecemos. Porque por 20 anos, entre 1844 e 1863, os adventistas se reuniam em celeiros, casas espaçosas ou campos, e isso funcionava. Mas e se você quisesse expandir o celeiro? Então os membros o expandiam. Depois, o dono do celeiro deixava o movimento adventista e levava o celeiro com ele. As pessoas diziam: se quisermos ter prédios e terras para nossas igrejas, precisamos de uma entidade legal para ser proprietária. Assim, um dos motivos para a incorporação era ter conferências como detentoras neutras dos títulos de propriedade, sem chantagear as congregações. Por isso surgiram as conferências em primeiro lugar. As conferências também serviam para que, quando pregadores viajassem por vários estados, as pessoas pudessem validar se eram adventistas genuínos. Assim, era preciso um local central para fornecer documentos de autoridade ou credenciais. Se um pregador chegasse à cidade, ele poderia comprovar sua legitimidade, mostrando ser alguém oficialmente autorizado. Havia, portanto, motivos práticos para as conferências no início de 1860. Mas agora percebemos que, originalmente, criamos as conferências para evitar que membros ricos coagissem as congregações. Agora percebemos, onde moro, que elas se satisfazem em coagir a congregação a fazer o que querem, ameaçando tirar o seguro e fechar a propriedade. Essa entropia na relação entre membros e conferências nos força a fazer perguntas difíceis como: o que é a igreja, afinal? A igreja é a estrutura. A igreja é a conferência, a união, a divisão, a conferência geral? Ou a igreja são os discípulos de Jesus que amam a Deus e guardam seus mandamentos, segundo nossas crenças? Pense assim: se usando Michigan como exemplo, o governo cassasse o registro legal da conferência adventista local, a igreja adventista do sétimo dia deixaria de existir naquele momento? Não, porque o corpo de Cristo ainda existiria. Os membros ainda estariam lá, os anciãos, os professores da escola sabatina, os diáconos, as diaconisas, as pessoas ainda estariam lá. Então, o que você percebe é que a infraestrutura legal é uma ferramenta nas mãos do corpo de Cristo, mas nunca devemos confundir a ferramenta com o próprio corpo de Cristo. Qual é o resultado dessa entropia? Na relação entre membros e conferências, estamos vendo desânimo, desilusão e afastamento à medida que os membros se distanciam de líderes de conferências tirânicos. Está ocorrendo um êxodo silencioso em nossa divisão à medida que os membros se afastam financeiramente e emocionalmente dos líderes das conferências. Os membros sentam-se em prédios da conferência de sábado a sábado, mas a lealdade ao sistema sumiu. Eles investem tempo, talentos e energia em ministérios independentes que defendem a liberdade de consciência. Sobre o crescente absolutismo eclesiástico em nossa divisão, o quarto manuscrito diz o seguinte: podemos divulgar uma profecia que diz: a inteligência de nenhum homem deve se tornar um poder controlador, um poder tão controlador que um homem tenha autoridade régia em Battle Creek ou em qualquer outro lugar. Em nenhuma área de trabalho qualquer homem deve ter o poder de girar a roda, Deus proíbe. Não devemos ter autoridade régia na obra adventista. Por quê? Porque todos os dons são iguais aos olhos de Deus. E quando você lê em Romanos capítulo 12, podemos observar claramente como os dons espirituais são distribuídos e concedidos. O comportamento exigido daqueles que têm o dom de liderança é a plena consciência e dedicação.
Eu lia isso quando criança e pensava, do que está falando? Liderança parece legal, comitês e decisões, mas percebi, ao crescer, que se Deus te deu o dom de liderar, significa estar pronto 24 horas por dia para resolver problemas na hora, líderes não batem ponto. Você está sempre de prontidão quando alguém enfrenta uma crise. Portanto, liderança é um convite à fidelidade e ao serviço diário, em vez de acumular poder para si mesmo. O terceiro tipo de entropia que estamos experimentando é entre os membros e a Conferência Geral. Veja, lá em cima nós apenas nos registramos no Canadá como Needle to the Pole, por isso estou pondo as coisas do Canadá aqui para ser visto pelos membros de lá. Quero que eles também conheçam esses dados de contato lá em cima. Então, o que está acontecendo com a Conferência Geral? Alguns de vocês já ouviram falar, outros conhecem bem. Em 1985, a liderança da Conferência Geral obteve status de ONG consultiva junto às Nações Unidas, o ECOSOC, Conselho Econômico e Social da ONU. E para ter status de ONG consultiva, é preciso concordar legalmente em apoiar o espírito, as metas e os objetivos das Nações Unidas. E a maioria das pessoas não faz ideia de quais são os objetivos das Nações Unidas. Nossos líderes trocaram nosso direito espiritual de primogenitura, a liberdade de consciência. 2 vezes nos últimos 50 anos, emitimos declarações oficiais da nossa Conferência Geral afirmando que apoiamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E as pessoas dizem, bem, isso não é uma coisa boa, nós apoiamos os direitos humanos universais. Bem, sim e não. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem o direito de escolher, mudar ou praticar livremente sua religião ou crença, ou mesmo não ter uma. Então parece um ótimo artigo, esse artigo 18 da Declaração Universal. Mas o artigo 29 diz que esses não são direitos reais. Assim é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São os 2 artigos finais. O texto estabelece que, no exercício de seus direitos e liberdades, cada indivíduo estará sujeito apenas às limitações determinadas por lei, unicamente com o propósito fundamental de assegurar o devido reconhecimento e respeito pelos direitos e liberdades dos outros, e de atender às justas exigências da moralidade, da ordem pública e do bem-estar geral em uma sociedade democrática. Agora, essa é uma frase longa. E continua dizendo, parágrafo 3. Esses direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, ser exercidos em desacordo com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Essa expressão, esses direitos, inclui sua liberdade de consciência e o direito de ter, praticar ou mudar sua religião. E você pode praticar sua religião, desde que isso não seja contrário aos propósitos e princípios das Nações Unidas. E as Nações Unidas, você tem esses direitos, mas no exercício dos seus direitos, você está sujeito ao que o seu governo considera o bem-estar geral de uma sociedade democrática. Portanto, se o governo não achar que a sua religião está de acordo com o bem-estar geral de uma sociedade democrática, então ele tem o direito de tirá-la de você. E quando apoiamos oficialmente esse documento em 2 declarações oficiais, o que estamos dizendo é, você pode ter liberdade de consciência. Como adventista na Igreja Adventista, apenas na medida em que o Dr. Fauci acha que isso está nos interesses gerais da sociedade. Ou apenas na medida em que o governo federal acredita que isso está no interesse da sociedade. O que eles estão dizendo é que você, na verdade, não tem liberdade de consciência. O que você tem é uma permissão temporária dos governos para fazer o que eles acham que é bom para a sociedade hoje. Então, quando você se torna um adventista do 7º dia, na verdade, por causa dessa declaração aqui, você está dizendo, minha liberdade, liberdade de consciência, minha liberdade religiosa, isso é tudo. Basicamente, é uma provisão temporária, é uma permissão temporária que estou permitindo que as Nações Unidas removam a qualquer momento. Nossa liberdade de consciência foi entregue de bandeja. Nosso direito de primogenitura foi vendido, assim como Esaú vendeu seu direito de primogenitura para Jacó quando assinamos com as Nações Unidas e a ONU, Declaração dos Direitos Humanos. Em bom português, a Conferência Geral declarou publicamente que só nos é permitido exercer nossa liberdade de consciência dada por Deus, sujeita aos ditames da moralmente corrupta ONU e do papado que ocupa um assento no Conselho de Segurança, que é o Anticristo. Com a Declaração de Reafirmação de outubro de 2021, que veio durante a pandemia, a Conferência Geral, os líderes disseram a todos os adventistas do mundo que suas convicções profundas e orações, impressas pelo Espírito Santo em suas consciências, não forneciam uma base legítima para se opor a se tornar um adventista geneticamente modificado. Os líderes da Conferência Geral estavam afirmando a autoridade de sobrepor as convicções do Espírito Santo sobre as convicções e consciências dos membros. E tal reivindicação de um homem de sobrepor as convicções do Espírito Santo sobre outro homem não tem base nas Escrituras nem no espírito de profecia. Isso é diametralmente oposto ao fato de termos sido criados à imagem de Deus, pois Deus fala a cada um de nós através de nossas consciências. O grande conflito coloca da seguinte forma: a doutrina de que Deus confiou à Igreja, e aqui ela está falando da Igreja Católica, a doutrina de que Deus confiou à Igreja o direito de controlar a consciência e de definir e punir a heresia, é um dos erros mais profundamente enraizados do Adventismo, dos erros papais. É o que é, irmãos e irmãs?
Então, quando eu disse que entramos na pandemia como protestantes e saímos dela com um espírito papal, isso é absolutamente verdade. Posso ser condenado por dizer isso, mas se você não gosta do que estou dizendo, então mude os fatos e retire as declarações. Houve um apelo à nobreza da Armada pregado em janeiro de 22. Esse sermão mudou minha vida e depois desse sermão fui para casa e peguei a Omicron, a variante Omicron da Covid. Minha esposa disse para mim, ela disse, Coren, depois de pregar um sermão desses, é melhor você não morrer de Covid. Então, eu não morri de Covid. Tomei várias doses de ivermectina naquela noite. E no dia seguinte, em 24 horas, já estava de pé novamente. E fiquei novo em folha, como dizemos na Inglaterra. Mas depois de pregar aquele sermão e apelar à nobreza adventista, o que demonstrou que a Conferência Geral havia excedido sua autoridade, ao emitir a declaração de reafirmação, a CG publicou uma declaração na internet afirmando que o ADICOM tem o direito legal de emitir essas declarações. E a maioria dos adventistas nunca viu essa declaração. Esta foi a declaração. É um título bem chamativo, não é? Sobre a Covid-19, governos da Igreja e liberdade de consciência. Teve pouco impacto no mundo adventista via Adventist News Network. Muitos não viram a declaração, mas segue disponível no site. Isso veio do... Ao ler você mesmo, fica claro que foi escrito por advogados. Então, o Escritório de Assessoria Jurídica Geral da Conferência Geral emitiu essa declaração e argumentou que o ADCOM, sob a seção 4.1, poder de agir, esta é a cláusula que dá ao ADCOM o direito de sobrepor a consciência dos membros em todo o mundo. Diz que questões administrativas, à medida que surgem, então o ADCOM pode responder a questões administrativas conforme elas surgem e dar orientação geral às entidades da Igreja Mundial quando solicitado. Agora, você pode olhar para isso e perguntar, isso lhes dá o direito de sobrepor a minha consciência? E de acordo com a Conferência Geral, sim, dá. E deve ter sido um advogado que elaborou isso, não é? Mas essa é a cláusula, segundo eles. Está claro, veja só. Eles perguntam, o ADCOM da CG excedeu sua autoridade? Eles dizem, não, temos a seção 4.1 sobre ações administrativas e poder de agir. O ADCOM da Conferência Geral pode responder a questões administrativas conforme surgem e dar orientações gerais às entidades da Igreja Mundial quando solicitado. E você diz, bem, isso não estava nas 28 crenças fundamentais. Não, não estava. Também não estava nos seus votos batismais. Então por que será esta frase que vemos aqui? Apesar do que dizem os advogados da Conferência Geral, por que essa frase não dá à Conferência Geral o direito legal de sobrepor sua liberdade de consciência? Existem pelo menos 4 razões. A primeira é esta. Mandatos de vacinação impostos por empregadores privados em países ao redor do mundo não são uma questão administrativa interna para a Conferência Geral. A Conferência Geral pode responder a questões administrativas que estejam dentro dos limites de sua jurisdição. Então, quando você estabelece a Upper Columbia Conference aqui, e ela é uma entidade legal, qual é a jurisdição, qual é a área de jurisdição da Upper Columbia Conference? Portanto, se este é o limite legal da Upper Columbia Conference, nós nos voltaríamos para ele. Dízimos e ofertas aqui, e o Comitê Executivo tem jurisdição sobre os dízimos, as ofertas, os funcionários, as instituições e os prédios. É aí que ela tem jurisdição. Mas o Comitê Executivo da Upper Columbia Conference não pode votar sobre onde você mora, com quem você se casa, o que você come ou qual trabalho você tem. Ele não tem jurisdição sobre isso. Você concorda comigo? Portanto, existem limites para a jurisdição. E a Conferência Geral, o ADCOM, tem jurisdição sobre questões administrativas, ou seja, dentro da Igreja. Eles não têm jurisdição sobre questões administrativas dentro do governo federal, ou dentro da Ford Motor Corporation, ou dentro da sua casa. Então, quando eles usam essa cláusula para dizer que podem emitir a declaração de reafirmação, a primeira resposta é vacinação. Mandatos de empregadores privados ao redor do mundo não são questões internas da Conferência Geral. Portanto, você não pode usar essa cláusula como base legal para emitir a declaração de reafirmação. O segundo motivo é que os administradores da Conferência Geral não têm jurisdição sobre as relações de emprego no setor privado entre patrões e funcionários adventistas do sétimo dia pelo mundo. Se você trabalha para a Ford Motor Corporation, FedEx ou qualquer outra empresa, os administradores da Conferência Geral não têm jurisdição sobre o que acontece nessa relação. E, portanto, você não pode afirmar que eles podem usar essa cláusula como têm feito, e de fato fazem. Essa declaração ainda está em circulação pública, esse ainda é o raciocínio que eles utilizam. Eles não podem usar isso porque os administradores da Conferência Geral não têm jurisdição sobre empregadores do setor privado e suas relações com seus funcionários. O terceiro motivo pelo qual eles excederam sua autoridade é que a declaração de reafirmação não foi emitida internamente por meio dos canais denominacionais internos como orientação para as entidades da Igreja Mundial. Agora, a expressão entidades da Igreja Mundial é um jargão administrativo e, em termos administrativos adventistas, uma entidade. Todos os anos, a Conferência Geral publica o que é conhecido como Yearbook, e o Yearbook lista todas as divisões. E depois todas as uniões de conferências, e todas as conferências, e todas as igrejas, e todas as propriedades, e todas as casas publicadoras, e todas as escolas, e todas as clínicas, e qualquer instituição que pertença à igreja, e está no Yearbook. Então, a Upper Columbia Conference está no Yearbook, mas a FedEx não está, porque não é controlada pela igreja. Estão me acompanhando? E uma entidade da Igreja Mundial, e na nossa linguagem administrativa na Igreja Adventista, se você é uma entidade da Igreja Mundial, isso significa que você deve estar no Yearbook. Estão entendendo isso? Mas empregadores do setor privado não estão no Yearbook. Eles não são entidades da Igreja Mundial.
Então, o ADCOM pode responder e dar conselhos para entidades da Igreja Mundial. Assim, eles podem aconselhar a Upper Columbia Conference, mas não podem aconselhar este colégio. Porque isso não está no yearbook. O problema é que, se eles quisessem dar conselhos apenas para entidades da Igreja Mundial, teriam usado canais internos de comunicação, como e-mail, hoje em dia principalmente. O que eles fizeram foi publicar isso no site da Conferência Geral. Assim, todo o governo do mundo, toda a autoridade de saúde e todo empregador do mundo pôde ver. E você pergunta, bem, os empregadores agiram com base nisso? Tem um amigo próximo que acabou de se aposentar do exército. Ele foi cirurgião de voo na Marinha por 20 anos. Ele estava no Pentágono em outubro e novembro de 2021 e estava na sala quando o Pentágono baixou todas as declarações oficiais de vacinação de todas as denominações protestantes e disseram que havia uma conferência geral dos adventistas. Eles acharam que era um general, como uma patente militar. Havia uma conferência geral que havia emitido uma declaração em nome dos adventistas e com base nessa declaração, todos os pedidos de isenção religiosa de todos os militares adventistas foram presumivelmente negados no Pentágono em outubro de 2021. Foi assim que usaram essa declaração. A pergunta é, o ADCOM tinha o direito de emitir uma declaração para os funcionários das autoridades de saúde governamentais no mundo todo? Sim ou não? Não. Eles só poderiam dar orientação às entidades da Igreja Mundial listadas no yearbook, mas o governo federal não está no yearbook, até onde sabemos. Portanto, tal distribuição online para todo empregador no mundo vai muito além do papel do ADCOM de dar orientação apenas às entidades da Igreja Mundial. Vocês estão acompanhando essa lógica? O que estou demonstrando é que eles excederam sua autoridade. Isso chama-se negligência corporativa. Se admitissem, sofreriam processos. É por isso que ninguém quer falar sobre isso em nossa igreja. E a quarta razão pela qual eles ultrapassaram seu escopo de autoridade é que o ADCOM nunca recebeu autoridade para dar orientações gerais a vocês, empregadores não adventistas ou governos ao redor do mundo. Portanto, o ADCOM não pode emitir orientações para funcionários do setor privado, eles só podem dar para entidades da Igreja Mundial e só podem tratar de questões administrativas internas. Portanto, nessas 4 dimensões, fica claro que o ADCOM excedeu sua autoridade sob essa cláusula específica, e é essa a cláusula que a Conferência Geral alega-lhes dar o direito de emitir a declaração de reafirmação. Isso foi um ato de negligência corporativa que causou um enorme dano aos membros em todo o mundo. E esse é o problema. Se eles tivessem emitido a declaração de reafirmação e depois percebessem, cometemos um erro aqui, seria uma coisa. O que a Conferência Geral fez foi dizer, nós emitimos a declaração de reafirmação. Então emitimos esse outro comunicado à imprensa no final de 22 de janeiro, dizendo que temos o direito de fazer isso. Declaramos poder sobrepor sua consciência e após meu sermão desafiá-los publicamente, a CG emitiu outra declaração na Adventist News Network, reafirmando que tem esse direito. Não só criamos um precedente, mas uma justificativa legal perante a CG. O que isso quer dizer? Isso agora está incorporado ao sistema. E da próxima vez em mandatos semelhantes, a resposta da CG será a mesma, jogar os membros debaixo do ônibus. A reafirmação não foi um simples acidente, foi deliberada. Foi uma jogada de poder da Conferência Geral para afirmar controle sobre os corpos e consciências de todos os adventistas ao redor do mundo. E o que o Espírito de Profecia tem a dizer sobre isso? Lemos isto em O Grande Conflito, página 596. Diz assim, Cristo previu que a indevida assunção de autoridade praticada pelos escribas e fariseus não cessaria com a dispersão dos judeus. Ele teve uma visão profética da obra de exaltação da autoridade humana para governar a consciência. O que tem sido tão terrível, uma maldição para a igreja em todas as eras, e suas temíveis denúncias contra os escribas e fariseus, e seus avisos ao povo para não segui-los. Esses líderes cegos, ou seja, aqueles que presumem exaltar a autoridade humana acima da consciência humana, esses são líderes cegos, de acordo com esta definição. Aqui, seus avisos para não seguir esses líderes cegos foram registrados como uma advertência para as gerações futuras. Deixe-me colocar isso em palavras simples. O que a irmã White está dizendo aqui é que qualquer líder que presume exaltar a autoridade humana para governar a consciência são líderes cegos, e nós não devemos seguir esses líderes hoje na igreja. Essa é a implicação do que ela está dizendo. Não devemos seguir a Associação Geral ou as conferências de hoje que apoiam as declarações de mandatos. E é aqui que ela diz, esta é uma denúncia, suas terríveis denúncias contra os escribas e fariseus, porque eles presumem exaltar a autoridade humana. Para governar a consciência, aplicando isso hoje, é como se Cristo fizesse uma denúncia aos atuais oficiais da Associação Geral, que presumem exaltar a autoridade humana sobre a consciência individual. Estas são palavras profundas. Estamos lidando com um problema existencial em nosso corpo mundial. O quarto tipo de entropia é entre administradores e ideologia. Sobre o que você está falando aqui, Pastor Vine? Bem, na divisão norte-americana estamos testemunhando o rápido avanço de uma cosmovisão progressista que é antiteticamente oposta à palavra de Deus. Como uma declaração resumida, e você pode dizer, Pastor Vine, você está exagerando isso. Não, eu não estou exagerando isso. Estamos vendo o surgimento de uma ideologia pós-bíblica enraizada no marxismo cultural que se estabeleceu entre nossos educadores e administradores.
E esse marxismo cultural tem suas raízes nos escritos de Karl Marx, que era satanista, o que significa que estamos vendo o espírito de Satanás tomar conta de nossos administradores e educadores. E se isso soa duro, então considere as evidências. Setembro de 2025, a Central States Conference, que é uma conferência regional, emitiu uma declaração em resposta à morte de Charlie Kirk. Está aí para você na tela. Eu entendo que Charlie Kirk era uma figura divisiva para muitas pessoas, mas eu não quero que ninguém seja morto por expressar suas opiniões em público. Não devemos celebrar o assassinato de ninguém, porque Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e tenham a vida eterna. Então, essa declaração da Central States Conference incluiu a seguinte frase. Ela diz, a declaração também é espiritual, porque Paulo diz enfaticamente, não se enganem, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Agora, ao citar Gálatas 6, versículo 7, a Central States Conference estava sugerindo fortemente que o assassinato de Charlie Kirk foi um ato de julgamento divino. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Se usa essa frase sobre a morte de uma figura pública, você diz, ele mereceu. E foi vontade de Deus, sua morte. É realmente uma das nossas conferências que afirma isso. Vamos continuar. Vamos apenas passar pelos meses, certo? Só até agora este ano, 10 de janeiro. Em janeiro, no dia 17, você tem 2 sábados na Escola de Religião de Loma Linda, que é uma instituição pertencente à Associação Geral. Eles organizaram a Semana LGBTQ. Eles exibiram um filme em 17 de janeiro de 2026, no Complexo Centenário, chamado Mama Bears. É um documentário que oferece apoio para pais de crianças LGBTQ. E após o filme, houve um painel de discussão incentivando a defesa dos direitos LGBTQ e a normalização do estilo de vida LGBTQ na Igreja Adventista. Isso estava acontecendo em Loma Linda, e caso você não saiba, no Conselho de Loma Linda estão o presidente, o secretário, o tesoureiro e o vice-presidente da Associação Geral. Tom Lemon, todos eles são remunerados com os dízimos que entregamos fielmente aqui no estado de Washington. Em janeiro deste ano, a NED tem uma revista chamada Message. Eu não sabia disso, mas ela existe. Chama-se Message Magazine, o site está ali. Na verdade, é uma enciclopédia de como ser um guerreiro da justiça social marxista. Está repleta de linguagem progressista, e este artigo incentivou nossos jovens a se tornarem ativistas sociais marxistas culturais. Então, este é um artigo sobre o mandato Mordecai, consciência acima da conformidade. Basicamente, está dizendo que você deve se levantar e se rebelar contra o ICE e a deportação de imigrantes ilegais. É isso que o parágrafo diz. Então, eu não tenho ele aqui, mas de qualquer forma, você pode ver por si mesmo. Está ali o autor, Message Magazine, 26 de janeiro. Esse artigo é pago por alguém, é escrito por alguém que recebe do dízimo, e é pago pela divisão norte-americana, basicamente incentivando nossos jovens a se tornarem guerreiros da justiça social, com uma visão de mundo marxista cultural. Em fevereiro deste ano, o Pacific Union Recorder publicou um artigo intitulado Honrando a Deus através da ciência e das escrituras, cuja tese era que o darwinismo, na verdade, honra a Deus e nunca deveria ser combatido. Agora, admitidamente, a Pacific Union realmente retirou esse artigo algumas semanas depois, enfatizando que o artigo não refletia suas opiniões, mas o fato é que eles publicaram o artigo a favor da evolução teísta. E uma vez que você aceita a evolução teísta, você nega todo o plano da salvação. E por que isso? Porque se você acredita que existem ciclos de vida e morte, e vida e morte, e vida e morte, por milhões de anos antes de Adão e Eva evoluírem e passarem a existir, isso significa que houve vida e morte, e vida e morte, e vida e morte antes da queda no Jardim do Éden. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se houve morte antes da queda, o salário do pecado não é a morte. Se o salário do pecado não é a morte, você não precisa de um salvador para o pecado. Isso anula a necessidade de Jesus Cristo, o Messias de Deus. Então, de uma só vez, você elimina a necessidade do plano da salvação. Foi isso que aconteceu em abril deste ano, lá no relatório da União do Pacífico, no Recorder. Em abril de 2026, a Spectrum publicou um artigo intitulado O Silencioso Testemunho e a Prodigiosa Carreira de o pioneiro pastor adventista gay, Lee Flynn. Quando ele se assumiu gay, há 20 anos, foi demitido como pastor. Mas nos últimos 20 anos, em um casamento homoafetivo, como eles chamam, desde julho de 2000, ele tem sido pastor local em uma das igrejas no sul da Califórnia. Acho que foi na Igreja Adventista de Glendale. Ele é retratado neste artigo como um pioneiro dos direitos dos gays dentro da Igreja Adventista. E o que é particularmente notável é, ele nunca foi banido de nenhum púlpito adventista. Ele foi autorizado a servir por 20 anos em um casamento homoafetivo em um púlpito adventista. Talvez você não saiba, mas isso tem acontecido. Em junho deste ano, a Universidade La Sierra, em Los Angeles, realiza a formatura Lavender, da turma LGBT, de 2026. Os formandos vão celebrar resiliência e resistência. Isso deve significar resistência à palavra de Deus. Aqui você tem uma discussão na La Sierra. Esta é uma discussão sobre branquitude. A religião da branquitude é uma barreira para uma comunidade cristã autêntica. Sobre o que eles estão falando é teoria crítica da raça.
Se você não está familiarizado com a teoria crítica da raça, ela foi desenvolvida pelo primeiro professor de direito afro-americano a obter estabilidade em Harvard, chamado Derrick Bell. E há vários aspectos da teoria crítica da raça, um dos quais divide o mundo entre opressores e oprimidos, que é a visão do mundo marxista cultural. Você tem o conceito de interseccionalidade, de modo que você é oprimido em múltiplas dimensões da existência. Então, se você é, por exemplo, negro, mulher, gay e deficiente, você é discriminado em 4 aspectos na sociedade. Eis a interseccionalidade. Para Derrick Bell, sua grande contribuição à teoria crítica da raça foi a hipótese da convergência de interesses. E a hipótese da convergência de interesses diz o seguinte, estou resumindo aqui. Ele basicamente disse que os brancos são tão intrinsecamente maus, que mesmo que uma pessoa branca, como um liberal branco, faça algo que aparentemente ajuda a situação dos negros na América, essa pessoa branca nunca está realmente agindo para beneficiar os negros na América. Eles estão agindo para perpetuar a supremacia branca e a subjugação dos negros. Então, pela hipótese da convergência de interesses, isso significa que os interesses da comunidade negra e os interesses de um supremacista branco, mesmo que ele seja um liberal, o supremacista branco nunca está agindo em nome dos irmãos e irmãs afro-americanos. Eles estão agindo para perpetuar a supremacia branca, como você viu. O que isso significa é que os brancos são intrinsecamente maus e sempre serão. E é por isso que você vê a lógica da segregação nos campi universitários hoje em dia. Porque os brancos são intrinsecamente maus e só podem causar mal às pessoas negras. E para proteger os estudantes negros, é preciso segregá-los e protegê-los da influência maligna de autores brancos, estudantes brancos, professores brancos. Se isso te deixa desconfortável, estou apenas te dizendo a verdade aqui, tudo bem? A conclusão lógica desse tipo de ideologia não é apenas a segregação, é a eliminação da raça problemática, que é o genocídio. Essa é a conclusão lógica. A Universidade La Sierra está falando sobre a religião da branquitude. Eles estão discutindo a aplicação da teoria crítica da raça na Igreja Adventista. Mais uma vez, essa é uma ideologia demoníaca que só leva à desintegração social e ao ódio. Aqui está a La Sierra, 6 de junho, a formatura lavanda. Eles postaram as fotos no Fultrum. Esta é a capela adventista, da Universidade Adventista de La Sierra, há apenas 2 semanas. E bem, aqui nós vemos o presidente Chris Don Arthur celebrando alegremente com os formandos com a bandeira do arco-íris. Eles estão agora na capela da instituição Universidade de La Sierra, uma capela que foi financiada pelas ofertas de membros que foram fiéis ao longo de todos esses anos. Depois, há uma celebração pelos formandos. Esta senhora é uma pastora na La Sierra, parte do movimento pela ordenação de mulheres. Para aqueles que dizem que a ordenação de mulheres não leva à ordenação de pessoas do mesmo sexo, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, a evidência está bem diante de nós. Há apenas algumas semanas, o Hospital Adventista Health White Memorial, tenho certeza de que Ellen White ficaria encantada em saber disso, celebrou o mês do orgulho em junho. A publicação diz, na Adventist Health, honramos o que te faz único. Neste mês do orgulho, cuidamos de nossa comunidade diversa, inspirando saúde, integridade e esperança, pois fomos feitos para amar e viver a vida ao máximo. E não tenho certeza se a irmã White, se estivesse viva hoje, faria publicações como essa. Isto é outubro de 2024. O ex-presidente da Associação Geral, Pastor Wilson, não concordamos em tudo, mas nisso eu concordo com ele. Ele falou no concílio anual e basicamente pregou um sermão. Todos os presidentes de união do mundo estavam lá, incluindo a América do Norte e todos os oficiais. E o que ele disse foi, se você não sustenta o que a Bíblia ensina, e ele estava se referindo à sexualidade humana e ao casamento bíblico, era sobre isso que ele estava falando. Mas se você procurar isso no YouTube, removido para evitar banimento no YouTube, mas era sobre isso que ele falava. Ele disse, se não crê no ensino bíblico sobre esses assuntos, peço que renuncie. Ele fez isso no concílio anual há 2 anos, mostrando que o presidente da Associação Geral sabe do problema, pois ele pede que presidentes de união que discordam das escrituras renunciem. Talvez você possa passar o clipe aí da mesa de audiovisual. Como um líder não pode... Se o Senhor não puder aceitar a palavra de Deus exatamente como está escrita, eu peço formalmente que o Senhor renuncie ao seu cargo agora mesmo. E eu concordo com ele. O que ele está dizendo é que o dízimo não deve ir para trabalhadores não santificados. O dízimo é santo e não deve sustentar homens e mulheres que apoiam aquilo que Deus declarou ser uma abominação. O que o Espírito de Profecia diz sobre essas coisas? Escrito em 1893 na Review and Herald, isso me impactou muito. Sobre os que se gabam da luz, referindo-se aos adventistas, mas não andam nela, Cristo diz, digo-vos que haverá mais tolerância para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E então ela mesma acrescenta, adventistas do 7º dia que receberam grande luz, que foram exaltados ao céu em termos de privilégios, serão rebaixados aonde? Inferno. Porque se as obras poderosas que foram feitas em ti tivessem sido feitas em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Ao ler, vejo que esta profecia é muito clara ao afirmar que Deus trará juízo sobre aquelas partes do movimento adventista que estão celebrando as obras de Sodoma e Gomorra. Vamos ser claros quanto a isso, vamos chamar as coisas pelo nome.
Não é agradável falar sobre isso. Isso vai estar na internet, tenho certeza de que este sermão não terá. Você tem muitos elogios positivos entre alguns líderes da igreja aqui na América do Norte. Mas este é o conselho, o aviso do espírito de profecia. Esta é a palavra de Cristo para a igreja adventista hoje. Você recebeu grande luz, mas se continuar nas obras de Sodoma, você descerá ao inferno. É uma mensagem séria, não é? É uma mensagem séria. Somos uma casa dividida na divisão da América do Norte. Temos duas visões de mundo em nossa divisão. Temos os adventistas fiéis à Bíblia, temos os adventistas progressistas, e eles são mutuamente incompatíveis. Não temos nada em comum além do nome. E o que aconteceu é que temos duas visões de mundo em planetas diferentes, mas somos mantidos juntos por um sistema financeiro comum, e agora os progressistas controlam os mecanismos financeiros. E não apenas controlam, mas agora estão abertamente usando isso como arma contra os adventistas fiéis à Bíblia. Isso pode ser difícil de ouvir. Mas eu devo falar a verdade do púlpito. Falamos a verdade porque, a menos que você fale a verdade, não pode haver cura. A verdade é um pré-requisito para a cura. E queremos que haja cura para todas as partes da nossa igreja. Não apenas para nossos líderes, mas queremos que nossos jovens saibam que servimos a um Deus que pode fazer de você uma nova criação. Nossa casa está dividida. Quando me tornei adventista, presumi que nossos líderes criam em nossas crenças fundamentais. Vejo que muitos na divisão norte-americana, nos conselhos das faculdades, apenas fingem apoiar as crenças fundamentais para obter o dízimo, enquanto promovem ideologias progressistas que levam nossos jovens ao abismo. Então, qual é o impacto dessa entropia institucional? O que vejo em nossa igreja hoje é que um espírito autoritário, que não tem lugar no reino de Deus, tomou conta de nossas elites administrativas. Membros ao redor do mundo, não apenas na América do Norte, estão sofrendo sob uma cultura de crescente absolutismo pastoral e administrativo. Nossos administradores não aceitam nenhum questionamento ao seu poder absoluto sobre os membros, seus corpos ou suas consciências. O que tenho visto é que o manual da igreja é aplicado apenas de forma seletiva, sempre em favor da conferência quando necessário, mas nunca para defender os membros. Somente buscando o Espírito Santo é que podemos reverter essa entropia corporativa e devolver vida ao nosso cadáver institucional. Hoje precisamos desesperadamente ouvir a testemunha do conselho do fiel e verdadeiro testemunho de Apocalipse 3,14, ou pereceremos sob o julgamento de Deus em nossa Laodiceia. Os laodicenses estão perdidos a menos que se arrependam. Nos últimos 5 ou 6 anos, houve muitos pedidos para a reparação dessas queixas. Petições são assinadas, enviadas à Conferência Geral e simplesmente ignoradas. Elas nem sequer são reconhecidas. Pregadores são banidos, pastores fiéis à Bíblia, em partes do nosso país, estão sendo demitidos ou já foram demitidos ou proibidos de pregar. Há um aqui nesta sala, não sou eu, que também passou por isso. Delegados da Conferência Geral foram silenciados por medo de que levantassem questões incômodas nas sessões da Conferência Geral. Congregações que promovem a verdade em vez das narrativas falsas da Conferência Geral sobre Covid e o wokeismo estão sendo esmagadas, como a Village. Membros fiéis estão sendo demonizados na mídia denominacional. Aqueles que não são vacinados foram comparados desfavoravelmente a jihadistas que mataram trabalhadores de ajuda contra a polio no Afeganistão, na Review, em 2022. Pregadores da verdade presente são banidos, difamados e vilipendiados. Às vezes eles são banidos publicamente, mas geralmente existe uma cultura de cancelamento brando, onde pastores são avisados. Se você receber esse pregador em sua igreja, então você será banido ou demitido. Então, o que precisamos como igreja? Precisamos do batismo do Espírito Santo. Precisamos atender ao verdadeiro conselho da verdadeira e fiel testemunha de Apocalipse 3,14. A igreja na era de Laodiceia está perdida, a menos que ela ouça a voz de Jesus Cristo e se arrependa da maldade, que a levou a acumular grande riqueza material, mas a deixou espiritualmente empobrecida. Como é uma reforma? Eu acredito que o que precisamos que a nossa Conferência Geral e nossos líderes façam hoje são estas 7 coisas. Primeiro é atender ao conselho da verdadeira e fiel testemunha de Apocalipse 3 e refletir sobre o que isso significa para nós hoje. Isso significa que a Conferência Geral deve se retirar de sua parceria com a ONU, que é a fonte de grande parte do nosso atual mal-estar, maus frutos. Estamos em união com as Nações Unidas e o Anticristo. Não podemos falar profeticamente quando estamos subjugados ao Anticristo. Quanto à declaração de reafirmação, ela deve ser revogada e eles devem garantir aos membros que tal declaração nunca mais será emitida. No mundo adventista, nossas instituições precisam se comprometer publicamente a honrar e defender as verdades bíblicas, conforme encapsuladas em nossas crenças fundamentais, e rejeitar ideologias progressistas nas salas de aula e em eventos públicos. Precisamos acabar com a cultura de conselhos contra pregadores fiéis à Bíblia e nossos líderes precisam se arrepender de seu autoritarismo e aprender o que é a liderança servidora. De novo. Então, o que vocês fazem como membros? Já fizemos petições, oramos, jejuamos, escrevemos cartas. Ninguém nunca responde. Ninguém ouve. Ninguém se importa. Por que isso? Porque os líderes sabem que os membros não têm nenhum mecanismo para promover mudanças.
Fazemos com que reclamem, mas se a sua conferência não quiser ouvir, não há muito o que alguém possa fazer a respeito. Enquanto viajo pelo mundo, vejo que muitos adventistas estão fervendo de frustração. E o vapor se sobe, digamos, da chaleira da sua cozinha, simplesmente se dissipa no ar. Então, o vapor por si só não serve para nada. Mas se você conseguir canalizar esse vapor, ele pode girar uma turbina e isso vai gerar eletricidade. Então você precisa encontrar um meio de canalizar esse vapor para girar a turbina e gerar eletricidade. E a eletricidade representa a força para trazer essas questões aos nossos líderes, de uma forma que eles entendam e provavelmente irão responder. O que me leva a essa pergunta aqui: o que podemos fazer como membros? E eu vou falar sobre o dízimo. Falei sobre dízimo por 15 segundos em 2024 e minha vida desmoronou. Então agora vamos dar 15 minutos e ver o que acontece. Primeiramente, alguns princípios bíblicos. O dízimo pertence ao Senhor. Ele não pertence aos administradores nem a nenhuma conferência. Nenhuma conferência tem direito divino ao dízimo. Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo. E nós devolvemos o dízimo a Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Temos uma obrigação moral de devolver o dízimo a Jesus Cristo como reconhecimento de que somos seres criados, de que todas as bênçãos em nossa vida são um presente do nosso Pai Celestial. Por isso, acredito e pratiquei a vida toda o hábito de dizimar. Minha esposa e eu dizimamos sobre o valor bruto. Por muitos anos após casarmos, talvez nos primeiros 15 anos criando nossos filhos, vivemos com apenas uma renda. E, você sabe, uma única renda significa que, sabe, quando você tem um carro só, é um carro velho, você não come fora, seus filhos usam roupas de segunda mão. Minha esposa fez compras na Goodwill durante a maior parte do nosso casamento. E sempre que vamos a algum lugar que é realmente bom, vamos à Goodwill porque você encontra roupas boas em áreas boas na Goodwill. Certo? Então aprendemos essas coisas. Os sapatos que eu uso, as jaquetas que eu uso são em sua maioria da Goodwill. É assim que a gente se vira, certo? Mas vou te dizer uma coisa, em 26 anos de casamento nunca ficamos endividados. Você sabe que bênção é nunca ficar endividado e não ter contas médicas e ter corpos saudáveis e filhos saudáveis? Isso é uma bênção do Senhor. Posso dizer hoje que quando você é fiel em devolver o dízimo ao Senhor, o celeiro do céu é derramado sobre você. E é uma bênção absoluta viver com a certeza da bênção de Deus. Cada um de nós tem 3 escolhas a fazer. A primeira é esta: você pode devolver o seu dízimo em forma de dólares para as linhas regulares, como lemos no Espírito de Profecia, como a sua conferência local. É isso que Michigan diria. Eles dizem que você só pode devolver para a sua conferência local, mas eu acredito que você pode devolver o seu dízimo para qualquer conferência que seja fiel às Escrituras. Essa é uma opção que temos. A segunda opção é reconhecer que na Bíblia ninguém jamais devolveu o dízimo em dinheiro. Não há um único exemplo de dízimo em dinheiro. Sempre foi alimento. Não existe um caso na Bíblia em que o dízimo tenha sido pago em dinheiro. Existe apenas um versículo em Deuteronômio sobre dízimo e dinheiro. Ele diz que, se morar longe do lugar que o Senhor designar e não puder levar os produtos ao tabernáculo, você deve vendê-los, então levar o dinheiro ao lugar que o Senhor escolheu, e não diz para dar o dinheiro. Diz para comprar comida e festejar com essa comida. Não há uma única ocorrência na Bíblia em que o dízimo esteja ligado ao dinheiro. Se formos devolver um dízimo fiel que seja bíblico, então deveríamos estar encomendando arroz e feijão no Walmart e enviando diretamente para a Upper Columbia Conference. Agora, eu apresentei essa ideia para 2 presidentes de conferência. Não vou mencionar quais presidentes de conferência, mas um é da América e o outro é da Europa. Esses são presidentes de conferência sólidos e fiéis à Bíblia, e ambos caíram na gargalhada e disseram: nem pense em falar sobre isso. Mas, se você for devolver um dízimo bíblico, encomendar, por exemplo, 90 quilos de feijão e enviar para a conferência, é um dízimo fiel. E nos Estados Unidos, se você fizer uma doação em bens, ainda é dedutível do imposto de renda. Tudo o que você precisa é de uma carta da conferência ou da sua igreja local, dizendo que doou 90 quilos de feijão. Aí você anexa a essa carta da igreja um recibo de doação em bens, à declaração, e isso é dedutível, como a doação em dinheiro. Estejam cientes disso. Estou falando sério. Isso é extremamente sério. Não é motivo de riso. Ainda é dedutível do imposto doar arroz, feijão, vegetais enlatados e azeite para a conferência. Agora, estou me adiantando aqui. Deus me responsabiliza pelas apostasias daqueles que usam o dízimo financeiro que eu devolvo? A resposta é sim. Essa frase aparece 2 vezes no Espírito de Profecia. Há temíveis desgraças para aqueles que pregam a verdade, mas não são santificados por ela, e também para aqueles que consentem em receber e manter os não santificados, para ministrar a eles em palavra e doutrina. Portanto, se você consente em receber ou manter obreiros do Evangelho não santificados, Deus reservou para você temíveis desgraças. Não é uma questão de simplesmente entregar e achar que sua parte está feita. Claramente, no Espírito de Profecia, não temos tempo para detalhar isso hoje, mas o pastor Al Fletcher tem uma excelente coletânea de 3 ou 4 páginas sobre esse assunto.
Devemos considerar em oração para onde enviamos nosso dízimo, e não devemos devolver o dízimo a instituições ou conferências que apoiam ou mantêm obreiros não santificados. Há advertências temíveis para você hoje se devolver dízimos para um sistema de conferência na NADE que está promovendo toda essa imoralidade. A amizade com este mundo é inimizade contra Deus, Tiago 4:4. Se você apoia e mantém aquilo que Deus expressamente chamou de abominação, isso faz de você um inimigo de Deus. Portanto, não devolva o dízimo cegamente para um sistema que está sustentando abominações diante dos nossos olhos todo mês e que, essencialmente, está cuspindo no rosto dos adventistas fiéis à Bíblia. Eu deveria me acalmar, não deveria? Certo. Então, a segunda opção é devolver o dízimo para sua conferência local ou para qualquer conferência que seja fiel às Escrituras, como nos tempos bíblicos na forma de alimento. Vá na Amazon, Walmart, vá a algum Whole Foods e envie seus feijões diretamente para o escritório da conferência. Agora, a vantagem disso é o preço dos alimentos aumentou nos últimos 5 anos. Sim, Se você doar dólares à conferência, o dinheiro perde 5% de valor ao ano no banco. Se der o valor em feijões, eles receberão um ativo que valoriza 5% anualmente. Você está fazendo um favor para eles. Você está protegendo o dízimo contra essa inflação. Então, nos Estados Unidos, se você fizer uma doação em alimentos para a sua igreja local, pode pedir ao tesoureiro uma carta confirmando que você doou mais de 100 libras em feijões, ou seja lá o que for. E se você anexar essa carta ao recibo da compra dos alimentos, pode incluir isso como um recibo dedutível no seu imposto de renda anual. É uma ótima ideia. Isso se chama desobediência civil de forma santificada. Mas posso garantir a vocês, com a inflação atualmente em 4%, se 5% dos membros desta conferência adotarem isso, a conferência terá um déficit efetivo de 10% até o final do ano. Em termos de poder de compra, eles vão prestar muita atenção ao que está acontecendo. Pode dizer, minha conferência local não está envolvida. Eu diria que sim. Toda a conferência é cúmplice, porque todo presidente de conferência faz parte do comitê executivo da NAD. E todo presidente de conferência pode se manifestar, e eles não estão se manifestando. E eles podem mudar os administradores da divisão da União, e podem mudar os administradores da União que estão permitindo que esse lixo moral passe por nossas instituições. E nossos líderes de conferência não estão assumindo a responsabilidade. Por quê? Porque é preciso coragem para ir contra o fluxo cultural, e eles não estão fazendo isso. Eles preferem ficar em silêncio e reclamar por dentro, mas ninguém quer se levantar e rejeitar o wokeísmo, porque aí você é isolado e se torna um pária moral ou social dentro da estrutura e sua carreira na igreja acaba. Se você se posicionar contra essas ideologias sem Deus, então nossos oficiais de conferência não estão fazendo o seu trabalho. A terceira opção para você é esta: devolver o dízimo a um celeiro nas linhas irregulares para apoiar um obreiro do evangelho fiel à Bíblia. Ou seja, alguém fora da conferência, mas um ministro fiel do evangelho. Pode ser um obreiro bíblico, um evangelista estrangeiro, um plantador de igrejas ou até anciãos locais que trabalham na palavra e na doutrina para a sua igreja. Você pode, de fato, devolver o dízimo aos anciãos da sua igreja local. Isso seria um ministério adventista independente que é totalmente fiel às Escrituras e defende a fé que nos foi dada, como lemos em nossa leitura bíblica Judas, verso 3. Há um exemplo disso nas Escrituras, em 2 Reis 4:42. Diz assim: um homem veio de Baal Salisa, trazendo comida do quê? Das primícias para o homem de Deus. Esse homem era Eliseu. Eles trouxeram o dízimo, são as primícias. Trouxeram ao tabernáculo? Não, trouxeram para Eliseu, o profeta. Ele trouxe 20 pães de cevada e espigas novas em seu saco, e Eliseu disse: dê ao povo para que comam. Parte do uso do dízimo é para abençoar os pobres, mas nós nunca usamos o dízimo para abençoar os pobres, nunca. Ele é usado apenas para pagar funcionários denominacionais e seus benefícios. Nunca é usado para abençoar os pobres. Mas aqui você tem um exemplo nas Escrituras de um ministério independente, Eliseu, que não era pago pelo tabernáculo. E esse homem lhe traz a comida das primícias, que são seus dízimos, e Eliseu aceitou. Você já percebeu que, exceto pelo livro de Ezequiel, todos os livros da Bíblia foram escritos por um ministério independente? Você deveria pensar sobre isso. Ninguém que escreveu qualquer livro da Bíblia era funcionário de uma conferência. Todos eram ministérios independentes, cada um deles. Então você faz algumas perguntas sobre isso. Todos os dízimos não deveriam ser canalizados por uma única estrutura? A resposta é não necessariamente. Na Spalding Magan, página 441, diz: não se preocupe se recursos forem direto a quem faz trabalho missionário discreto e eficaz. A frase-chave é: nem todos os recursos devem ser geridos por uma só agência. A irmã White usa recursos centenas de vezes para dízimos e ofertas. Assim ela abrevia D&O, dízimos e ofertas. E quando diz que não deve ser gerido por uma só organização, referia-se à Associação Geral em Battle Creek. Então, o que ela está dizendo é que nem todos os dízimos e ofertas devem passar pela estrutura denominacional.
Então você faz a pergunta, minha associação local é o celeiro das escrituras? Bem, sua associação local é um celeiro, mas não é o celeiro. Existem vários celeiros. Na América do Norte temos mais de 60 associações, ou seja, mais de 60 celeiros. E o quê? 6 uniões, isso são mais 6 celeiros e temos a divisão. Portanto, há vários celeiros só dentro da divisão norte-americana. E essa declaração em 2023 você pode ver online. Algum de vocês recebe a revista Adventist Journey? Alguns de vocês recebem? Sim. Esta é como a revista da divisão norte-americana. Bem, Randy Robinson tinha acabado de se aposentar como tesoureiro danado. E ele se aposentou poucos meses antes de escrever isso. E em dezembro de 23 você pode ver online, página 4, isto foi o que ele escreveu. Ele disse, a Igreja Adventista define o celeiro dentro de sua própria estrutura como a associação local. Então ouça a próxima frase. Essa definição não é uma exigência teológica. Que admissão surpreendente do tesoureiro danado. Não é uma exigência teológica nem o fluxo subsequente do dízimo por toda a organização. É uma decisão de governança. Sim, ele usa a palavra governança, não política. É uma decisão de governança sobre a qual simplesmente concordamos coletivamente. Isso significa que procuramos uma forma de financiar nossa estrutura. Olhamos para o dízimo no Antigo Testamento e dissemos, isso parece bom, vamos adotar para nós mesmos. E dissemos que a conferência local será o celeiro. Mas não há nenhuma base teológica para essa determinação. É simplesmente uma decisão de política. Não há nenhuma base teológica para a Conferência de Michigan ser o celeiro para todos os adventistas de Michigan. Agora, isso é algo que provavelmente eles gostariam de não ter publicado, mas está aí, está na internet, e você deveria baixar enquanto ainda está disponível. Nossa crença fundamental sobre mordomia ensina que devemos devolver os dízimos à nossa conferência local. Na verdade, a resposta é não. O que a crença fundamental diz, há uma frase sobre o dízimo. Na crença fundamental sobre mordomia, há apenas uma frase relacionada ao dízimo e é isso que ela diz. Diz assim, reconhecemos a soberania de Deus por meio do serviço fiel a Ele e aos nossos semelhantes, e devolvendo o dízimo e ofertando para a proclamação do seu evangelho e o apoio e crescimento de sua igreja. Agora, isso diz que acreditamos, com base nas escrituras, que o dízimo deve ir para a conferência local? Sim ou não? Não. Devolvemos o dízimo para quem, de acordo com isso? Devolvemos o dízimo para ele, a fim de apoiar o crescimento do quê? De sua igreja. E então você diz, bem, isso deve significar a conferência. Não, porque em nossa crença fundamental sobre a igreja temos uma frase que define a igreja. Como nossas crenças definem a igreja? A igreja é a comunidade que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não há definição legal, institucional ou corporativa de igreja em nossas crenças fundamentais. Pode procurar, não encontrará isso do 1 ao 28. Ao apoiar o crescimento da igreja na crença sobre mordomia, apoiamos a comunidade que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Não se menciona estrutura legal, administrativa ou escritório de conferência em nossas crenças fundamentais. Logo, você não pode ser disciplinado por dizer que o dízimo não tem que ir para a conferência, pois nossas crenças não ensinam isso. Elas não ensinam isso. Posso ser disciplinado por não devolver o dízimo financeiro à minha conferência local? A resposta é não. O manual da igreja, que é votado pela Igreja Mundial, explica os motivos. Você pode ser disciplinado, mas não é permitido ser disciplinado por não devolver o dízimo à sua conferência local. Isso simplesmente não existe lá. Agora, eu encorajaria todos vocês a devolverem um dízimo fiel a Jesus Cristo, mas você não pode ser desligado ou censurado por não devolver o dízimo à sua conferência local. Ellen White nos deu um exemplo de destinação do dízimo diretamente a obreiros do Evangelho que não são funcionários denominacionais. Sim, isso foi apresentado no que é conhecido como a Carta Watson. Se você nunca leu a Carta Watson, deveria lê-la. Ela diz ali, eu mesma destinei o dízimo para os casos mais necessitados que chegaram ao meu conhecimento. Fui instruída a fazer isso, e como o dinheiro não é retido do tesouro do Senhor, não é um assunto que deva ser comentado. É uma declaração interessante, essa. Poderíamos passar o dia inteiro apenas nessa frase. Mas a retenção do dízimo é quando você não devolve nenhum dízimo ao Senhor, e não devemos fazer isso. Devemos devolver um dízimo fiel ao Senhor, em primeiro lugar. Desvio do dízimo é usar o dízimo para um propósito para o qual Deus não o designou, como, por exemplo, comprar um laptop para a sua classe de adolescentes. Isso é desvio do dízimo. É antibíblico. A apropriação do dízimo, ou prática branca, é quando você diz que há obreiros do evangelho fora da denominação, mas são fiéis, e eu posso direcionar o dízimo para esses obreiros fiéis, sem passar pelo tesouro da conferência, e isso é aceitável para Deus. E ela diz que, ao ir diretamente de mim para o obreiro do evangelho, sem passar pelo tesouro da conferência, você não está roubando o tesouro do Senhor nesse processo. Portanto, pode entregar diretamente a um obreiro ou a um ministério fiel do evangelho, e a irmã White é seu exemplo ao fazer isso. Quem deve receber o dízimo? Segundo o espírito de profecia, ele deve ir para quem trabalha na palavra e na doutrina.
homens ou mulheres, evangelismo 492 ou ministério de beneficência 277. O dízimo deve ser especialmente dedicado ao sustento de quem leva a mensagem de Deus ao mundo. Portanto, é para aí que o dízimo deve ir. Aqueles que proclamam o evangelho devem viver do evangelho, como diz o Novo Testamento. Você tem permissão de Deus para destinar seu dízimo diretamente aos obreiros do evangelho? A resposta para isso é sim. A irmã White diz nas instruções especiais: o Senhor nos fez individualmente seus mordomos, e Deus não exige que você pergunte à conferência ou a qualquer conselho se deve usar seus recursos, dízimos e ofertas, como achar melhor para avançar a obra de Deus. E somado ao fato de que terríveis desgraças aguardam aqueles que aceitam ou mantêm pessoas não santificadas, isso significa que você deve escolher orar e buscar a orientação do Espírito Santo. Sobre onde devolver meu dízimo, se o presidente da conferência Upper Columbia não se opõe a essa sujeira de Loma Linda e La Sierra, ele é cúmplice. E se você apoia essa estrutura, terríveis desgraças de Deus virão sobre você. Agora, pergunta final. Deus me responsabiliza pelas apostasias daqueles que usam o meu dízimo? Sim, ele responsabiliza. Já falamos sobre isso. Existe um ótimo livro sobre isso, Dízimos e Ofertas, de Standish e Standish. Essa biblioteca estreou online esta quarta-feira. Acesse-a em standishlibrary.org, adquira o livro ou baixe o PDF. Eu recomendo que você o leia, é dos melhores estudos sobre o que o Espírito de Profecia diz sobre o dízimo na Igreja Adventista. Então, o que dizemos em conclusão? Tenho ali uma torre de Babel em chamas, como vocês podem ver. Quero dizer o seguinte: minha lealdade a Cristo deve estar acima da minha lealdade a qualquer instituição falha. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Apoiar diretamente com o meu dinheiro, com os dízimos que devolvo, aquilo que Deus condena como abominação, me coloca sob a condenação de Deus. Já mencionei os adventistas livres. Tenho contato direto com eles na Rússia, nós conversamos pelo Zoom, eles realmente existem. Mas quero usar o termo adventista verdadeiro e livre no sentido de que eu sou um adventista verdadeiro e livre. Sou fiel às crenças das Escrituras, conforme ensinadas pela nossa igreja, e sou livre de qualquer controle denominacional, institucional, da ONU ou papal sobre minha consciência ou corpo. Preciso falar com cuidado aqui. Se antes eu já devia ter cuidado, agora preciso falar com muito mais cautela. Um pregador proeminente de ascendência africana entrou em contato comigo há algum tempo e quis me repreender por minha posição sobre a liberdade de consciência. Eu disse: irmão, você concordaria comigo que o tráfico transatlântico de escravos, que tirou milhões de pessoas da África Ocidental e do Sul, atravessando o Atlântico para a América do Sul e do Norte, foi um dos maiores crimes da história humana, abrangendo séculos e milhões de almas? Sim. E por quantos anos esses africanos lutaram para ter autonomia sobre seus próprios corpos? Por séculos. Eles se levantaram no Haiti com uma rebelião e conquistaram sua liberdade. E como é que, apenas alguns anos depois de conquistar os direitos civis na América, com a Lei dos Direitos Civis, em 1964, como é que, dentro de uma única geração, temos adventistas de herança africana simplesmente cedendo o controle de seus corpos mais uma vez a outra pessoa? Se você lutou contra a escravidão, então deveria lutar pela sua capacidade de ter autonomia sobre seu próprio corpo e sua própria consciência. Acho estranho que tantos adventistas afro-americanos, em especial nossos campos regionais, tenham sido tão entusiastas com os mandatos. Disseram aos membros: escapamos da escravidão, mas agora devemos nos render a outra escravidão. Eu disse: por que vocês cederam tão rapidamente a ter autonomia sobre seus próprios corpos? Se vocês pregam sobre os males da escravidão, por que se submetem à escravidão mais uma vez? E não houve resposta. Mas precisamos ter pensamento crítico. Precisamos refletir sobre as implicações do que estamos fazendo. Quando a marca da besta for imposta, acredito que grande parte da nossa estrutura simplesmente será varrida. Porque se você não pode comprar nem vender, não pode usar bancos, não pode processar folha de pagamento, não pode receber dízimos, a conferência é essencialmente nula e sem efeito se não perder seu registro legal. Mas sabemos pelo espírito de profecia que na crise final, grande parte da estrutura será varrida. Atualmente, alguns de nós nos encontramos completamente fora das paredes denominacionais, literalmente no dia de hoje. Mas um dia não haverá mais paredes denominacionais. E todos nós estaremos fora dessas paredes, porque não haverá mais paredes. A única questão é como você sai dessas paredes
E quando isso acontece? Mais uma vez, seremos um movimento de igrejas caseiras focadas no ministério local, como diz a irmã White, indo de porta em porta nessa crise final. Seremos um ministério de igrejas caseiras, com anciãos, diáconos e diaconisas, sem uma estrutura administrativa que nos traia novamente nas mãos dos inimigos escatológicos de Deus e seu povo. Você pode estar fora das paredes hoje, mas ainda está dentro da fé. Um dia estaremos fora das paredes, mas por graça divina, ainda na fé. Não importa se você está dentro ou fora delas hoje, pois um dia essas paredes sumirão. O que importa é, você está na fé. Então, o que estou pedindo a você hoje? Qual é o desafio que proponho hoje? E para quem assiste online, o desafio que quero propor é este. Se quisermos canalizar toda essa energia, capturar todo esse vapor que sobe no mundo adventista, de frustração, decepção e afastamento, bem, se você quer direcionar isso, então eu te desafio. Hoje, se você está assistindo a isso e o Espírito Santo te convenceu de algo, ninguém hoje, a partir deste dia, deve devolver qualquer dízimo em forma de dinheiro para qualquer conferência, missão ou campo adventista, até que as seguintes condições sejam cumpridas. Que a Conferência Geral dissolva nossa união com as Nações Unidas e revogue todas as declarações oficiais. Para que possamos ser a pura noiva de Cristo e evitar as características de uma filha meretriz da Babilônia. A irmã White diz que as filhas meretrizes da Babilônia têm duas características. Elas entram em alianças com os reis deste mundo e adotam as doutrinas do papado. Estamos em aliança com as nações deste mundo e, ao subjugar a consciência, adotamos o pensamento papal. Estamos chegando perigosamente perto de atender à definição da irmã White de uma filha meretriz da Babilônia. Não estou dizendo que já chegamos lá, mas temos as características. Então, o que queremos é que nossa Conferência Geral dissolva imediatamente a união com as Nações Unidas e todas as declarações. O que as declarações? Porque temos as 28 crenças fundamentais e os administradores sabem que leva 10, 15, 20 anos para aprovar uma nova crença administrativa, mas eles podem emitir uma nova declaração em um dia na Conferência Geral, que passa por cima de 20 anos de estudo bíblico da Igreja Mundial, e essas declarações oficiais têm peso. É isso que o mundo pensa que acreditamos. É isso que os empregadores usam para prejudicar adventistas no mandato da Covid. Então essas declarações oficiais são como uma maneira rápida e fácil para os líderes da igreja imporem novas crenças sobre nós, sem qualquer participação dos membros ao redor do mundo. Por isso queremos que todas as declarações oficiais sejam deixadas de lado. A única coisa que o mundo deveria ouvir de nós é o evangelho ensinado por Jesus Cristo. A segunda coisa é que nenhum dízimo deve ser pago em forma de dinheiro para qualquer conferência, missão, campo ou sessão no mundo todo até a Conferência Geral. Pede desculpas àqueles que foram feridos pela declaração de reafirmação e dá a garantia de que a Conferência Geral nunca mais presumirá substituir as convicções do Espírito Santo nas consciências dos membros ao redor do mundo. Se o governo federal, que é uma entidade sem Deus, pode pedir desculpas aos militares que foram expulsos e chamá-los de guerreiros de consciência, se o governo federal sem Deus pode fazer um pedido de desculpas, por que a Igreja Adventista não pode? E o que eu penso sobre isso é que 99,999% dos adventistas só querem a garantia de que cometemos um erro e que não vamos repetir. E a grande maioria não vai processar, mas nós somos o corpo de Cristo e deveríamos falar sobre perdão e reconciliação. Seria bom se praticássemos isso. Em terceiro lugar, nenhum dízimo deve ser pago, especialmente na NADI, até que todas as nossas instituições realmente concordem em sustentar aquilo em que acreditamos. Na década de 1930, Satanás atacou a igreja através da evolução. Meu avô era pregador em Londres nas décadas de 30 e 40 e pregava sobre evolução, pois era assim que Satanás atacava a igreja. Nos anos 60 e 70, o ataque veio pelo feminismo, gerando a ordenação de mulheres. E desde 2010, a igreja é atacada pela terceira onda do feminismo e pela revolução sexual, que em particular é o transgenerismo. E se estes são os limites da igreja aqui, se Satanás está atacando a igreja aqui, então os pregadores precisam defender a igreja aqui. Se Satanás ataca a igreja aqui, não pregue sermões suaves ali. Esteja no centro da batalha para proteger o rebanho. Defenda-o, seja como pregador, professor da escola sabatina ou ancião local. Mas o que precisamos hoje é da garantia de que todos os nossos colégios, todas as nossas instituições e nossas conferências realmente defenderão aquilo que afirmamos acreditar. Isso significa que, em termos de casamento, acreditamos no casamento vitalício, monogâmico e heterossexual entre um homem adulto biológico e uma mulher adulta biológica. Significa que nos comprometeremos a defender a sexualidade humana bíblica e rejeitar a revolução sexual em todas as suas manifestações e qualquer tentativa de normalizar aquilo que Deus condenou entre os adventistas hoje. E para os administradores em toda a NAD, queremos que eles parem de banir e cancelar pregadores, pastores, anciãos e professores da escola sabatina fiéis à Bíblia e à verdade presente. Eu sou apenas um entre um grande número de pessoas contra quem isso já foi feito. Estou olhando para alguns de vocês agora e sei que vocês também passaram por isso.
Não deem dízimos sem cumprir estas 4 condições. Cortem laços com a ONU, anulem nossas declarações, retratem-se pela afirmação e defendam nossas crenças em todas as instituições. E se nossos líderes, incluindo oficiais da Associação Geral e de instituições como Loma Linda, La Sierra e nossos outros colégios, não defenderem aquilo em que acreditamos, então, como diz Ted Wilson, devem renunciar e dar lugar a líderes fiéis à Bíblia. Líderes assim corrompem o nosso testemunho perante o mundo. Uma mensagem aos líderes adventistas ao concluirmos. Certa vez eu disse em um sermão, se você adota a agenda woke, você vai à falência. Agora eu vou um passo além. Se você permanece woke, merece ir à falência. E as linhas irregulares irão prosperar. Portanto, façam sua escolha, líderes adventistas que adotaram a agenda woke. Se quiserem permanecer woke, vão à falência. Vocês merecem ir à falência. E deixem que as linhas irregulares dos leigos fiéis prosperem. E para os adventistas fiéis ao redor do mundo, que estão consternados e desanimados, desiludidos e afastados pela corrupção moral de nossos líderes, quero dizer hoje, tenham ânimo. Pode achar que está sozinho, mas Deus tem 7.000 que ainda não dobraram o joelho a Baal. Não estamos lutando contra a nossa igreja, pois somos a igreja. Estamos lutando pela fé pura que nos foi transmitida desde os apóstolos e estamos nos esforçando para que nós, o corpo de Cristo, nos tornemos a noiva pura de Cristo. Não estamos lutando contra a igreja porque nós somos a igreja. Estamos lutando contra a apostasia entre nossos líderes. Meu slide final aqui é: o que importa não são os nossos números, mas o que importa é se a nossa causa é justa e de Deus. Chegou a hora de você e eu nos unirmos, nos levantarmos e permanecermos firmes por Deus. E se a nossa causa é justa, quem poderá ser contra nós? Tudo o que eu disse hoje está disponível publicamente na internet. Você pode ver por si mesmo. Eu não inventei nada. É factual e verdadeiro. Você pode dizer que isso não vai te afetar, mas se você tem filhos que estudam em nossas faculdades, isso vai te afetar. Isso está afetando muitas pessoas hoje. Se é para haver cura em nossa igreja mundial, precisamos de pessoas que falem a verdade. É preciso reconhecer onde estamos para que possamos ter o diagnóstico correto e identificar o plano de tratamento adequado. Por isso digo estas palavras hoje, não com raiva. Espero que não tenha sentido raiva em minhas palavras. Falo com tristeza pelo ocorrido na igreja. E minha oração, meu anseio, meu desejo é que possamos ter reconciliação. Não em torno dos escritos de Marx, mas aos pés da cruz. Voltaremos a sustentar e compartilhar com o mundo o puro amor do Evangelho eterno. É a minha oração nesta noite, hoje, que todo presidente de conferência, todo dirigente de união, a Associação Geral, os dirigentes, os educadores em nossas instituições, presidentes de conferências e faculdades, que eles olhem no espelho e se perguntem se estão ou não representando fielmente a Jesus Cristo. Espero e oro para que este sermão não seja causa de divisão em nossa igreja, mas sim motivo para nos unirmos em arrependimento, começando por mim, e que à medida que nos aproximamos de Jesus como indivíduos, automaticamente nos aproximaremos uns dos outros. O objetivo de uma pregação assim não é destruir a igreja, mas sim que a igreja possa ser pura, que possamos ser unidos nas Escrituras. E que o testemunho que damos ao mundo não seja cheio de mensagens conflitantes e contraditórias. Portanto, tenham ânimo. Se a causa é justa e Deus está conosco, quem será contra nós? Não cabe apenas aos pregadores se levantarem e falarem sobre essas coisas, mas agora a questão está em suas mãos, como leigos. Orem sobre isso e ajam conforme o Espírito Santo tocar a consciência de vocês. Que isso seja entre você e Deus. Que ninguém ou instituição o condene pelas decisões que tomar. Que Deus nos abençoe ao permanecermos firmes nesta era de apostasia universal. Amém.